E aí, galera, professor Fernando aqui na área e a aula de hoje é sobre a localização e a regionalização do Brasil. Essa aula é a aula 8 da apostila A de Geografia. Não curto muita aula na TV, mas é o que temos para hoje. Vamos nessa! Então, vamos começar a nossa aula depois dessa apresentação maravilhosa. Hoje eu resolvi usar a TV um pouquinho porque nós vamos trabalhar com mapas. Vamos trabalhar sobre onde o Brasil se localiza e falar um pouquinho também sobre as suas regionalizações. Muito bem, vamos lá então. Lembrando da aula das coordenadas geográficas, nós temos linhas imaginárias, né? Aqui na vertical, que são os meridianos, as longitudes, e na horizontal, os paralelos, as latitudes, o cachorrinho bonitinho, né? Para que serve isso aqui? Então, elas dividem o planeta Terra em hemisférios e também servem para localização. Bem, partindo pelo fator dos hemisférios, vamos pegar aqui a primeira linha, que é a linha do Equador. Aqui, né? Essa linha bonitinha. Se nós percebemos, o Brasil ele possui a maior parte das suas terras no sul do mundo e um pedacinho do Brasil ao norte do planeta Terra. Então o Brasil está nesses dois hemisférios segundo a linha do Equador. Então é bacana saber que, por exemplo, quando é verão aqui no sul, no norte do Brasil vai ser o inverno. Então olha só, existem alguns lugares do Brasil onde você pode passar o Natal no inverno, mas só que não vai nevar, né? Porque é quente pra caramba. Então, partindo pela linha do Equador, dois hemisférios, e partindo pelo meridiano de Greenwich, que separa o planeta Terra em Ocidente e Oriente, em Leste e Oeste, o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Ele está no hemisfério ocidental. Então nós podemos falar que o Brasil está no hemisfério ocidental, no hemisfério sul e também no hemisfério norte. Percebam que nós estamos a oeste de Greenwich. Então o Brasil tem os seus fusos horários todos atrasados, como nós vimos nas aulas anteriores, em relação a Greenwich. Nós temos aqui 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich. Muito bem. Então o Brasil é esse país maravilhoso, grande, né? Nós vamos ter uma aula sobre a formação do Brasil. Né? Esse território brasileiro, o Brasil não nasceu com esse tamanho, ele foi, devido a tratados, devido a conversas, ele foi crescendo, se expandindo. Né? Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? Mas o Brasil é esse, né? O Brasil ele é o 5º maior país do mundo, tem uma área bastante extensa. Nós temos os pontos, né, se nós formos pegar aqui os pontos de referência, né, os pontos mais a leste, mais a oeste, mais a sul e a norte, nós temos 4.300, quase 4.400 quilômetros de um lado ao outro. Bem, o ponto mais setentrional do país, o ponto mais a norte é a nascente do rio Ailã, que fica lá em Roraima. E o ponto mais meridional é o Arroio Chuí, que fica mais ao sul. O ponto mais oriental, o ponto mais ao leste é a Ponta dos Seixas, Pernambuco. E o ponto mais a oeste, mais ocidental, é a nascente do rio Moá. Percebo então que o Brasil possui dimensões gigantescas. Nós temos 7.367 quilômetros de litoral. E percebam também que a fronteira brasileira, a fronteira terrestre, 15.719 quilômetros de fronteira. É muita fronteira. E isso, para organização, para controle, para gestão dessas fronteiras, acaba sendo um pouco complicado, mas a gente vai conversar sobre isso em umas outras aulas. Então, dos tamanhos do Brasil, o Brasil é o 5º maior do mundo em extensão territorial. Primeiro Rússia, segundo Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Então o Brasil ele é grande, ele é gigante. E um território desse precisa ser administrado e acaba sendo um pouco complicado pelo tamanho, pelas fronteiras. Mas olha só que interessante, né? Nós temos
se é 588 municípios de fronteiras, são bastante municípios de fronteira, e o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. O Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. O resto nós fazemos fronteira com todos os outros países. Percebam só então a grandiosidade do território brasileiro. Bem, e para facilitar o entendimento, para facilitar a organização, o Brasil foi dividido em regiões. O que é isso, né? Regionalizar significa dividir seguindo um critério. Então existem várias formas de regionalizar um país. Aqui nós temos a regionalização mais conhecida, que é a regionalização do IBGE, pelo IBGE, que seguiu alguns critérios que a própria apostila de vocês traz aqui. Ó. Deixa eu até olhar aqui. Nós temos alguns critérios interessantes do IBGE. Ela foi utilizada, né, para planejamento estatal e respeita para o estabelecimento dos limites às fronteiras estaduais. Perceba então que o Brasil, segundo essa regionalização, os estados brasileiros, eles pertencem a apenas uma região. Por exemplo, o estado do Paraná pertence só a uma região, região sul. Nós vamos ver que existem outras formas de regionalizar o Brasil que não segue esse parâmetro. Então, segundo essa regionalização do IBGE, são 5 as regiões. Região sul, região sudeste, região centro-oeste, região nordeste e região norte. Na apostila de vocês, na página 29, nós temos todas as especificações dessa divisão. Então, nós temos para critério dessa regionalização para identificar os aspectos naturais e não é muito adequada para avaliar os espaços geoeconômicos. Por quê? Porque nós sabemos que os espaços geoeconômicos eles vão além das fronteiras e muitos estados possuem partes deles que são bem diferentes de outras partes. Nós vamos ver aqui que algumas outras regionalizações elas são diferentes. Então essa, do jeito que está aqui, vocês estão vendo, a última modificação foi em 1988 que surgiu o estado do Tocantins. Então as regionalizações elas podem mudar. Belezinha? Então, seguindo um outro tipo de regionalização, nós temos essa daqui, que são as regionalizações geoeconômicas. Essa é uma região geoeconômica criada em 1970 pelo geógrafo Pedro Pinchas. Então, é fundamentada no conceito de regiões naturais e possibilita determinar as áreas deprimidas economicamente. Então, percebam o seguinte, percebam que esse tipo de regionalização ele não respeita os limites dos estados. Por exemplo, olha aqui, ó, entre aqui a região Centro-Sul e Nordeste, Minas Gerais, o norte de Minas pertence ao Nordeste. Por quê? Porque essa parte de Minas Gerais, ela se parece muito mais com o Nordeste do que com o próprio Centro-Sul. A parte aqui do Mato Grosso também, né? Metade do Mato Grosso, bem mais da metade, pertence à Amazônia. E um pedacinho pertence ao Centro-Sul. Por quê? Porque as características naturais, as características geoeconômicas são mais parecidas com o Centro-Sul, nessa parte aqui, e o resto se parece com a Amazônia. Por quê? Porque a floresta amazônica também, ela está localizada em toda essa região. Perceba que o Maranhão também é dividido no meio por culpa disso. Então, esse tipo de regionalização, ele vai delimitar as questões geoeconômicas. Então essa parte do Brasil aqui, o Centro-Sul, ela se parece, esses estados se parecem muito. Então muitos dizem que o Centro-Sul o Centro-Sul é a fonte de maior renda do país, né? As maiores economias estão ali e é verdade, né? Então as maiores rendas estão aqui, por isso que esses estados se parecem muito. Então aqui também tem no livro de vocês, na página 29, temos as especificações de todas as regiões, segundo esse critério. No livro de vocês não tem, mas eu gostaria de mostrar para vocês que o Milton Santos, o grande Milton Santos, ele fez uma regionalização também na década de 90, que
ele dividiu, né, os 4 Brasis, que são Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e uma região concentrada. Por que ele chama de região concentrada? Porque é onde se concentra os maiores fluxos de informação, os fluxos financeiros, ou seja, nessa região aqui é a região onde se concentra as maiores riquezas, os maiores meios técnicos do Brasil. Então é interessante saber isso também. E só uma coisinha interessante, que o Nordeste também ele é dividido em 4. Então é possível falar em 4 Nordestes, cada um possuindo uma característica específica. Então, partindo do litoral para o interior, nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Cada uma dessas regiões do Nordeste também tem uma característica, né? A Zona da Mata é a zona das capitais, a Zona da Mata Atlântica, onde foi plantado a cana-de-açúcar. O Agreste é essa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão é a parte da seca, né? Aquele Nordeste que nós comumente vemos. E a parte mais a oeste é o Meio Norte, aquela faixa de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Então o Nordeste também possui essas características diferenciadas. Então percebam que o Brasil, nós podemos, né, falar de Brasil de várias formas. Então uma das formas utilizadas é a regionalização. E é interessante saber, né, que o Brasil ele possui tamanhos gigantescos e que para gerir esse território requer uma certa habilidade, né? Um certo trabalho que vai envolver vários órgãos, que isso nós vamos ver futuramente. Mas aqui mesmo essa aula é só para mostrar para vocês um pouquinho sobre o Brasil, sobre a grandiosidade desse país. Então agora vamos para as atividades, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Na página 33, deixa eu até virar aqui agora para mim. Oi, tudo bem? Olá rapaziada, desculpa o corte no vídeo, mas eu estava gravando e cortei minha cabeça do vídeo, então vamos fazer de novo aqui. Mas enfim, né, eu estava falando que na página 33, atividade número 4, vamos ler aqui, vamos entender um pouquinho. O texto abaixo questiona o uso de uma expressão que faz parte das representações gráficas do Brasil, do Chuí ao Iapoque. Desculpe minha maneira de escrever quando se trata de situar geograficamente nosso país. Todo mundo, em todos os cursos primários, quando quer se referir ao Brasil todo, ou quando qualquer demagogo em véspera de eleição quer bancar o patriota, começa a sua aula, o seu discurso assim, abre aspas, brasileiros, com a mesma franqueza com que me habituei a falar-vos do Iapoque ao Chuí, e o cara recomeça, somos um todo, e por aí vai o negócio, de norte a sul. Eu também, que não posso deixar de ser provinciano porque sou brasileiro e adoro meu país, tenho a mania de inverter os pontos cardeais por puro patriotismo de bairro, de província. Ao contrário, jamais falei ou falarei do Iapoque ao Chuí. Morro dizendo do Chuí ao Iapoque. Como nasci no Rio Grande, e é ali que acho que o Brasil começa. Então, nós vimos em algumas aulas que essa convenção de norte ser para cima, o sul para baixo, é apenas uma convenção, não é uma regra. Então, o norte não fica para cima, para baixo, tudo depende do ponto de referência. O leste é para a direita. Isso daí pode mudar conforme os pontos de orientação. Então, não existe uma regra, tem que ser assim. Então, o que o cara fez, né? Como ele nasce no Rio Grande, ele vai falar do Chuí ao Iapoque, não do Iapoque ao Chuí. Então, tendo visto o questionamento apresentado, assinale a alternativa que melhor explica a atitude do autor em inverter a consagrada expressão do Iapoque ao Chuí. O que ele fez? Ele está inconformado, um conformismo. Eu nasci no sul, então o sul começa ali, né? O Brasil começa no sul. Então é um conformismo quanto à vulgarização da linguagem geográfica, como falei. Né? Eu sou do sul, eu quero que o mapa do mundo seja virado, né? O sul seja para cima, não o norte. Então é aquilo que acontece. Então a número 6 também, vamos fazer. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, tem como coordenadas geográficas os valores de 15 graus e 46 sul
e 47 e 55 oeste. A primeira é uma latitude e o segundo é uma longitude, que coloca em uma posição central dentro do território brasileiro. Tendo esses valores como ponto de partida, somente podemos afirmar que o deslocamento em direção a São Paulo leva a uma diminuição dos valores de latitude. Lembrando que São Paulo está a leste de Brasília. Então, como nós estamos no oeste, no hemisfério ocidental, toda vez que eu me desloco para leste, eu estou me aproximando do meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich tem o valor 0. Então, quanto mais para leste eu for, dentro, né, do ocidente, eu vou chegar próximo de 0. Então, as longitudes aqui nesse caso diminuem. Belezinha, galera? Espero que tenham gostado da aula. Façam as atividades, né? Tem bastante atividade bacana para fazer, não deixe de estudar. E logo nos veremos na nossa live, no nosso chat, para tirar as dúvidas. Então, estudem, leiam o conteúdo, fiquem em paz, de boa, e até a próxima. Falou!